Olá pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo aqui, tá, com resolução de exercícios que envolve pH, tá? Primeiramente eu vou estar fazendo resolução de ácidos fortes e bases fortes, né, que se dissociam e ionizam completamente, e posteriormente, talvez em outro vídeo, eu possa estar fazendo de ácidos fracos e bases fracas, tá? Porque cada um envolve um tipo de cálculo para descobrir o pH, tá? Quer dizer, na verdade, no final das contas, tudo vai ser menos log da concentração do íon H+, ou do íon H-. Porém, o meio para chegar até lá é diferente, tá? Quando se trata de ácidos fortes, bases fortes, e ácidos fracos e bases fracas. Então, como eu disse, primeiramente, vamos fazer sobre ácidos fortes e bases fortes. E em outro vídeo eu faço de ácidos fracos e bases fracas, tá? Então, tenho aqui essa questão 9, 11 e 13 para responder. Então vamos aqui começar pela questão 9, vou deixar aí para vocês, que diz assim, ó. Uma solução aquosa tem um pH de 3,75. Então qual é a concentração de íons hidrônio dessa solução? E aí pergunta se ela é ácida ou básica. A concentração de íons hidrônio seria a concentração do H+, né? Então, aqui a gente sabe que o pH de uma solução é igual a menos log da concentração do seu íon hidrônio, né? H3O+, ou H+. Agora, se você quer saber a concentração, isso aqui vai ser o inverso, né? Então, isso aqui vai ser a concentração do H3O+, é igual a 10 elevado a menos pH. Então, ali o que a gente faz, a concentração do H3O+, que ele quer saber, é igual a 10 elevado a menos 3,75. Isso aqui, essa concentração aqui, vai ser igual a 1,78 vezes 10 a menos 4 molar. Mol por litro, tá? Sempre quando a gente vai calcular o pH, tem que estar em mol por litro, tá? Nunca pode estar em simplesmente moles, porque senão vai dar erro. E a mesma coisa aqui é a resposta, tá? A resposta aqui é dada em molar, mol por litro. Agora ele está perguntando se essa solução é ácida ou básica. A gente lembra que a escala de pH vai de 1 até 14, né? Seguindo aqui até 14. E que a concentração neutra aqui, no meio termo aqui, é o 7. Então, abaixo de 7 é ácida, até o 1 é ácida, acima de 7 é básica. Então, como é 3,75 pH, então está aqui mais abaixo de 7, então a solução é ácida. Então, essa é a resposta da questão 9. Então, agora vamos para a questão 11. A questão 11 diz o seguinte: qual é o pH de uma solução de HCl 0,0075 molar? Qual é a concentração de íons hidrônio dessa solução? Então, primeiro, a gente calcula o pH, que é o que ele está pedindo. Então, o pH, eu já tinha colocado aqui para vocês, que é igual a menos log da concentração do íon H+, ou H3O+, tá? Que é a mesma coisa. Como o HCl é um ácido forte, vamos colocar aqui HCl, é um ácido forte, então ele vai ionizar completamente. Quando é uma seta só, quando você vê em algum exercício, alguma imagem, o que seja, no seu dia a dia, significa que ele se ioniza ou dissocia completamente. No caso do ácido, ele está ionizando completamente. Se tem uma seta indo e uma seta voltando, quer dizer que ele não se ioniza completamente, tá? Então ele forma um equilíbrio ali. Então, no caso do HCl, vai ser sempre essa setinha para a direita, tá? Porque ele se ioniza completamente. Então ele vai formar aqui um H3+, desculpa, um H+, mais um Cl-. Bom, para cada um mol de HCl, forma um mol de H e um mol de Cl. Então, se a concentração é 0,0075 de HCl, então a concentração de H+, também é 0,0075. Então, a gente já pode pegar essa concentração
e fazer o menos log para poder descobrir o pH. Então, o pH dessa solução vai ser menos log da concentração, que é igual a 0,0075 molar. Lembrando, como eu disse para vocês, isso tem que estar em molar, que é mol por litro, tá? Não pode estar em moles. Então vamos lá. Então, calculando isso aqui vai dar um pH igual a 2,12. Agora quer saber qual a concentração de íons hidróxidos da solução. O íon hidróxido é o íon OH-. Então ele quer saber a concentração dele. Então a gente pode usar aquela relação do Kw, tá? Vou deixar aqui ao lado. Kw é igual Ka, concentração do H3O+, vezes a concentração do OH-. A gente sabe que o Kw é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Então aqui a gente pode substituir, tá? 1 vezes 10 a menos 14 é igual. A gente tem a concentração do íon H3O+, que seria o H+, né? Que é 0,0075. Só que a gente não tem do OH-, que é o que a gente quer descobrir. Então o que acontece? Esse daqui vai para baixo, dividindo. Então a gente faz 1 vezes 10 menos 14 dividido por 0,0075. Então essa concentração de OH- no final das contas vai ser igual a 1,33 vezes 10 a menos 12 molar, mol por litro. Então essa questão 11 está respondida, tá? Então bora lá para a questão 13. A questão 13 é o seguinte: qual o pH de uma solução de hidróxido de bário 0,0015 molar? Então a concentração do hidróxido de bário é igual a 0,0015 molar. Essa aqui é a forma do hidróxido de bário. Aqui é um pouco diferente, tá? O hidróxido de bário também é uma base forte. Isso significa que ela vai dissociar completamente também, assim como os ácidos que a gente fez o cálculo. Lembrando para vocês que todas as bases dos grupos 1 e 2 da tabela periódica são bases fortes. Ali os grupos 1 e 2 é dos alcalinos e alcalinos terrosos, tá? Sempre que você vê um hidróxido, uma base daqueles metais, é uma base forte, tá? Então aqui a gente tem o hidróxido de bário, que é uma base forte. Então se você pegar esse hidróxido de bário e dissociar, uma setinha, como disse para vocês, quer dizer que ele dissocia completamente, a gente vai ter Ba2+, né? Porque o NOx do bário é 2+, mais 2OH-. Vocês conseguem ver isso? Que é 2OH-? É 2OH- por quê? Tá vendo esse índice aqui embaixo? Isso significa que tem 2 vezes esse OH aqui. Então, 2OH-. Tá? Então, cada mol de hidróxido de bário libera 2 mols de OH-. Como aqui no início é 0,0015, aqui vai ser 2 vezes essa quantidade, 0,0015. Isso aqui é igual a 0,0030. Agora sim, o que a gente precisa fazer? A gente tem que calcular o pH. Só que você não calcula o pH direto de um íon hidróxido. Primeiro você calcula o pOH, porque aqui você não está falando do íon H+. Então você está falando do íon OH-. Então o pOH é idêntico, tá? Praticamente. pOH é igual a menos log da concentração do OH-. Então vamos lá. Então pOH é igual a menos log do 0,0030. Isso aqui é igual
a 2,52. Agora, para calcular o pH, a gente pode calcular de duas maneiras, tá? A gente pode calcular dessa maneira aqui, tá? A gente sabe que o somatório do pH mais o pOH é igual a 14. Então, a gente pode calcular dessa forma. O pH mais qual o valor de pOH? 2,52. Isso aqui tem que ser igual a 14. Então, o pH, se você fizer o cálculo, né? O pH, só lembrando aqui o que você vai fazer, vai pegar o 14, na verdade o 2,52 vai para o outro lado, 14 menos 2,52, isso aqui vai ser igual a 11,48. Ou você pode fazer como no exercício 11 que a gente fez, tá? Você vai pegar aqui o Kw, é igual à concentração do H3 ou mais, vezes a concentração do H-. No caso, você já tem a concentração do OH-, né, que seria 0,0030. Então, você joga para cá, no final das contas vai ficar 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 0,0030. Então, você vai ter a concentração do H3 ou mais. Quando você tiver a concentração do H3 ou mais, só você tirar o menos log disso e você já terá o pH. É um pouquinho mais complicado esse, tá? Eu prefiro esse aqui mesmo. Quando você tem o pOH, você subtrai o 14 menos o pOH, então você já vai ter o pH. Bom, então era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem visto o vídeo. Peço que se inscrevam, curtam e compartilhem para poder continuar ajudando o canal. Muito obrigado e até a próxima.